Olá, estou de volta com a nossa retrospectiva para retomarmos então os principais episódios que marcaram o ano de 2015. Analisando o ano passado, certamente fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo agora em 2016. Então, para nós retomarmos os principais episódios de 2015, queria te perguntar o que foi que mais motivou, qual foi o assunto que mais esteve associado à questão ligada ao impeachment. Quando se fala de impeachment sobre o presidente Dilma, quando se pretende então impeachmá-la do cargo, de presidente da República, seria utilizando-se de qual argumentação? Qual é a base, qual a explicação para então pedir, para solicitar aí ao Congresso que vote a retirada dela, o impeachment dela da presidência? Não sei se você concorda que fatalmente a principal a argumentação utilizada por aqueles que são favoráveis ao impeachment são as pedaladas fiscais que caracterizaram o governo Dilma. Não só o governo Dilma, mas também aconteceram pedaladas no governo Lula e no governo Fernando Henrique. Mas o Tribunal de Contas da União argumenta que as pedaladas dos governos anteriores não foi na mesma dimensão, na mesma medida, com o mesmo volume que foi no caso dos anos governados aí pela presidente Dilma, principalmente no que diz respeito ao primeiro mandato, o ano de 2014 teria sido aí o pior dos piores. Então, o que são as pedaladas? Antes da gente ler a notícia, queria só te adiantar que bancos públicos geralmente realizam pagamentos em nome do governo federal. Então, para pagar uma aposentadoria, quem paga geralmente é o banco, mas quem transfere o dinheiro ao banco para que esse pagamento seja feito, a quem transfere é o governo central, o governo federal. Por exemplo, um outro exemplo seria então o Bolsa Família. O Bolsa Família é de responsabilidade do governo federal, mas quem realiza o pagamento é a Caixa Econômica Federal. Então, vários benefícios públicos são pagos à sociedade utilizando-se desses bancos aí como intermediários. O fato é que no dia que a Caixa, por exemplo, teve que pagar o Bolsa Família, o governo não tinha transferido o dinheiro até aquele dia, até aquela data. Então a Caixa foi obrigada a tirar do próprio bolso, a Caixa teve que tirar aí das suas próprias reservas o dinheiro que o governo deixou de transferir. No governo do Fernando Henrique foi aprovada, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E em um dos artigos dessa Lei de Responsabilidade Fiscal é afirmado que o presidente da República não pode, o governo federal, ele não pode pegar empréstimos com bancos que sejam subordinados a ele. Então, por exemplo, quem indica o presidente da Caixa Econômica Federal é a presidência da República. Logo, a Caixa está subordinada, então, ao Executivo, à presidência da República. Então, isso, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso faria com que o governo ficasse impossibilitado de pegar empréstimos junto a esses bancos, como, por exemplo, a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. Por quê? Porque no final das contas, quando o governo tiver que honrar com os seus empréstimos, fatalmente os bancos subordinados a ele ficariam por último na lista daqueles que deveriam ser pagos. Então, se eu pego dinheiro emprestado com a minha mãe e se eu pego dinheiro emprestado, por exemplo, com um amigo meu, Claro que eu me sinto na obrigação de quitar aquela dívida mais rápido com um amigo do que com a minha mãe. Então, para que os bancos públicos não corram risco de levar calote do próprio governo federal e não cheguem à falência, é interessante, então, que o governo federal esteja impossibilitado de pegar empréstimos junto a eles. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem? Ela fatalmente vai explicar aí as principais características das pedaladas fiscais, mas queria deixar bem claro que ela não é uma novidade. Na verdade, a intensidade dela é que foi nova. Então, na tela, vamos dar uma olhada aqui na fotografia da presidente Dilma. A presidente Dilma agora, trazendo para sua vida aí diária atividade física. Pelo visto, presidente Dilma curte uma bicicleta, E essa bicicleta faz parte não só da vida privada da presidente Dilma, mas também da coisa pública.
da atividade aí profissional, porque em 2015 o Tribunal de Contas da União, ele rejeitou a execução orçamentária de 2014 do governo federal. O relatório do TCU menciona que em 2014 houve um sistemático e abrangente descumprimento de princípios basilares que regem a administração pública. Um desses pontos basilares, que foram quebrados, são as chamadas aí pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais são operações atípicas, ou seja, elas não acontecem corriqueiramente, elas não são previstas na legislação e elas são utilizadas para maquiar um resultado aí negativo, um resultado não esperado das contas públicas. Um exemplo claro disso ocorreu por meio do sistema de distribuição dos benefícios sociais do governo federal. A população, por exemplo, recebe esses benefícios geralmente em agências da Caixa Econômica Federal e o governo federal, por sua parte, tem um contrato com a Caixa que prevê uma remuneração ao banco pelos custos operacionais dessa distribuição. Como os beneficiários recebem dinheiro dos programas sociais pela Caixa, o governo deve então manter, junto a essa instituição financeira, uma conta sempre com saldo positivo, para que a Caixa então realize tais pagamentos. Mas à medida que esses pagamentos são feitos, o governo deve então sistematicamente depositar mais dinheiro nessas contas, mantendo nelas sempre então, dinheiro ali disponível para que os pagamentos sejam realizados. Então, as pedaladas fiscais nada mais são do que aquele repasse que o governo federal tinha que fazer aos bancos públicos e não fez. Inclusive, muita gente diz que se o governo tiver que repassar boa parte do que ele deve aos bancos públicos hoje, nós teríamos aí um rombo ainda maior nas contas públicas. Vamos agora então para a próxima notícia. A próxima notícia está diretamente relacionada ao estado de São Paulo. E aí eu não sei se você se recorda que no ano de 2015, as escolas de São Paulo acabaram sendo invadidas pelos alunos e também por movimentos sociais. E por que a garotada de São Paulo, a garotada paulistana, invadiu as principais escolas do estado? Porque o governador Geraldo Alckmin, através da sua Secretaria de Educação, vem propondo que as escolas recebam estudantes, alunos de apenas um único ciclo. Então vamos ver agora como é que a educação brasileira ela é organizada para a gente entender essa questão aí ligada aos ciclos. Então, não sei se você sabe que a educação no Brasil ela é dividida em 2 níveis. A gente tem, então, o nível básico, a educação básica, e a gente tem também o nível superior. Quando a gente fala de educação básica, nós estamos falando basicamente de 3 níveis. A gente está falando do ensino infantil, ou educação infantil. Nós estamos falando do ensino fundamental. E o último dos níveis aqui do ensino básico é o ensino médio. Quando a gente fala do ensino superior, a gente está falando de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, extensão, doutorado. Mas voltando aqui para a educação básica, nós temos o ensino fundamental sendo dividido em 2 ciclos. O primeiro ciclo são, então, alunos que variam entre o primeiro ao 5º ano. E o segundo ciclo seriam, então, alunos que estão no 6º ao 9º ano. Então, o primeiro ciclo é do pré até a 5ª série. E até a 4ª série, me perdoe. Então, é do pré até do prézinho, que agora se tornou obrigatório, ao 4º ano. 4º ano não, a 4ª série, que seria o 5º ano. Já o segundo ciclo são alunos da 5ª série à 8ª série, ok? Então tá. Então, o que o governador Geraldo Alckmin estava propondo? Ele estava propondo que cada escola recebesse alunos de apenas um dos ciclos. Que você não tivesse escolas recebendo, por exemplo, alunos de níveis distintos, de ciclos distintos. Então, segundo o governador Geraldo Alckmin,
é perigosíssima a convivência de alunos, por exemplo, do prézinho com alunos da 5ª, da 8ª série. Segundo o governador, para evitar casos de bullying, para evitar, por exemplo, até agressões sexuais dentro do colégio, seria interessantíssimo que nós então separássemos os nossos alunos por ciclos. Se uma escola então atende nível médio, é só nível médio. E se a escola é de ensino fundamental, ou ela atenderia os alunos do primeiro ciclo, ou ela atenderia os alunos do segundo ciclo. Vamos ler então agora a nossa reportagem que fala justamente sobre a proposta do governo do Geraldo Alckmin. A mudança demográfica, a mudança da população fez o país, o Brasil, perder alunos do ensino básico. A rede estadual de São Paulo tem 2 milhões de alunos, a menos do que tinha em 1998. E tem mais de 2.000 classes vagas. Essa é a argumentação do governo. A argumentação do governo é que a população está ficando mais velha. Tem menos crianças hoje no Brasil. Né? Você concorda, então, aí, que hoje o Brasil é um país de crianças, crianças, jovens, adultos ou idosos? Hoje, grande parte da população brasileira, ela está em qual faixa etária? Hoje, boa parte da população do Brasil, a maior parte da população brasileira, se encontra na faixa adulta. Então, não somos mais um país de crianças e nem mesmo um país de jovens. Hoje, nós somos um país de maioria adulta que se prepara, então, para se tornar de maioria idosa lá pelo ano de 2050. Segundo o governador Geraldo Alckmin, toda essa mudança demográfica, toda essa mudança na faixa etária da maioria da população fez com que as escolas tivessem aí um excedente de mais de 2.000 vagas. Então, voltando à leitura aqui do nosso texto, ele então afirma que esse panorama levou o governo do estado a anunciar uma reestruturação da rede e aumentar o número de escolas de um ciclo único. Cada uma dessas escolas terá somente um ciclo, ou ensino médio, ou ensino fundamental do 1º ao 5º ano, ou ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Ao todo, 93 escolas seriam então esvaziadas. De acordo com a Secretaria de Educação, essas unidades seriam então usadas para o ensino integral, para a educação de jovens e adultos, o EJA, e também se tornariam centros de idiomas. E também poderia até receberem novos centros de ensino profissional. A reestruturação prevista criaria 754 unidades de um ciclo único e atingiria aí 311 mil alunos em todo o estado de São Paulo. Muitos pais se queixaram, muitos pais reclamaram dessa proposta do governo. É claro que algumas famílias têm alunos nos 2 ciclos e aí, ao invés dos 2 alunos, dos irmãos, por exemplo, estudarem na mesma escola, o pai teria que se desdobrar, né, para levar um para uma escola e depois rapidamente se deslocar para outra escola para deixar o outro. Tem também uma crítica dizendo que boa parte desses movimentos que invadiram as escolas são movimentos sociais de esquerda, contrários ao governo do governador Geraldo Alckmin, e que boa parte dessas invasões às escolas teria aí um fundo, teria também um viés altamente político, né, voltado aí para interesses de sindicalistas. Pelo menos é a crítica que o governo do estado de São Paulo faz. Então agora tenho certeza que você está por dentro, você sabe por que os alunos invadiram as escolas em São Paulo em 2015. Em 2015 também houve uma novidade, eu não sei se você sabe, vamos agora para uma outra notícia, que o dicionário inglês, o dicionário britânico Oxford, todos os anos ele elege uma palavra, a palavra mais importante do ano. Bom, esse ano, pela primeira vez, o dicionário não elegeu nenhuma palavra. Olha aqui na tela, vamos ver agora o que foi eleito como a palavra do ano. Em novembro, o tradicional dicionário Oxford, ele escolheu um emoji, o chorando de rir, como a palavra do ano de 2015. Sim, um emoji. Ele foi escolhido como a palavra mais popular.
A escolha, ela reflete a popularização crescente das figuras nas mais diversas formas de comunicação via internet. Essa é a primeira vez na história que a palavra do ano recai sobre uma imagem que representa algo ao invés de uma palavra comum. Né? E aí o dicionário aí é composto tradicionalmente, né? Vai do A até o Z, mas no caso de 2015 foi justamente esse emoji aqui, chorando de rir, que mais foi utilizado, né, por todo mundo, no mundo, né, como eu já acabei de falar, por todo mundo mesmo, principalmente por conta do WhatsApp e também do Facebook. A nossa próxima notícia agora é uma notícia sobre economia, é uma notícia sobre blocos econômicos. Não sei se você sabe que no dia 5 de outubro de 2015, presidente Obama vai deixar ou deixou um grande legado do seu governo. Presidente Obama, em outubro do ano passado, conseguiu criar o maior bloco econômico do mundo. Presidente Obama pretende criar 2 blocos. O primeiro, no caso esse que eu quero dizer, que eu quero comentar com vocês, ele, na verdade, foi aprovado pelos chefes de Estado. Falta agora os congressos dos países ratificarem a criação desse bloco, mas presidente Obama também pretende criar um segundo bloco, daqui a pouco eu falo sobre ele. O bloco que eu tô falando na tela é o bloco Transpacífico, é o novo bloco econômico do mundo. Dia 5 de outubro, se for ratificado, o Tratado de Livre Comércio do Transpacífico, também conhecido pela sigla em inglês TPP, ele será um legado deixado pelo presidente Barack Obama e um ponto alto da política e da economia do seu governo para a Ásia, com o objetivo de combater a crescente influência econômica e política da China. Presidente Obama preocupado aí com a projeção da China, presidente Obama sabendo que a China é o único país que pode realmente ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Ele então, para não permitir que isso ocorra, presidente Obama então aproveitou-se aí de uma ideia que já vinha sendo desenvolvida pelos norte-americanos, criar 2 novos blocos econômicos. O primeiro é o Transpacífico. Deu certo, dia 5 de outubro, todo mundo assinou. O próximo bloco econômico que o presidente Obama se prepara para criar é o Transatlântico, que seria uma junção entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tudo isso, novamente recapitulando, para não deixar a China se tornar a grande potência econômica do mundo. Então a gente tem aí a União Europeia como principal bloco econômico do mundo, mas o maior, o que vai movimentar um volume maior de produtos, bens e serviços, certamente é agora o Transpacífico, também chamado de TPP. Vamos para a próxima notícia? E a próxima notícia é uma lamentável notícia. Vem comigo aqui na tela, queria te mostrar essa notícia aqui. Essa talvez tenha sido a imagem nessa criança morta aí no mar Mediterrâneo, na praia do Mediterrâneo. Fatalmente foi a principal imagem do ano de 2015, uma imagem que nos faz lembrar não só da guerra na Síria, mas também o grande número de refugiados que hoje busca o continente europeu. Vamos falar agora sobre esses refugiados. Então queria que colocasse aí na tela, né, essa imagem desse garotinho. Esse garotinho certamente marcou, né, o ano de 2015, na que foi considerada pela ONU como a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos refugiados se deslocou para países vizinhos, como, por exemplo, Turquia, Líbano e Jordânia, para escapar da guerra que envolve o grupo do presidente Bashar al-Assad, envolve também rebeldes aliados e a ameaça do grupo autodenominado Estado Islâmico. Queria também lembrar que o Brasil, no ano de 2015, concedeu aí vários abrigos, vários status de refugiados, asilo humanitário para vários sírios. E segundo a notícia, o Brasil concedeu status de refugiados a mais de 2.000 sírios desde 2011 até agosto do ano de 2016, né? Dados aí de janeiro de 2016. O número é maior do que o de alguns dos principais portos
de destinos aí da Europa e de quase todos os países do continente americano, exceto pelo Canadá, que foi o único país que recebeu mais sírios do que o Brasil, já recebeu aí aproximadamente 2.500. O Brasil tem pretensão de receber, né, daqui uns 3 anos, para os próximos 3 anos, até 10 mil sírios. E quais são os países que mais têm sírios hoje refugiados? O país que mais tem sírios é a Turquia. A Turquia tem mais de 1.938.000 sírios. O segundo país é o Líbano. Depois do Líbano vem a Jordânia, seguida do Iraque, ok? Também tem sírio que está indo para o Egito e indo para a Líbia. E qual o país da Europa que mais vem recebendo refugiados sírios? A Alemanha e, em segundo lugar, a Suécia, seguido, então, da Sérvia. Indiscutivelmente, a Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados sírios até agora no continente europeu. No mundo, quem mais recebeu refugiados sírios foi a Turquia, mas na Europa foi a Alemanha. São quase 100 mil refugiados sírios que já entraram na Alemanha. Beleza? Vamos agora para uma outra notícia que marca também o ano de 2015 no Brasil, foi o reajuste altíssimo das contas de eletricidade, das contas de energia elétrica. Fatalmente foi um dos fatores que mais colaborou para puxar a inflação de 2015 para cima. Então, na tela, vamos entender agora como é que funcionam as bandeiras tarifárias, porque a partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer uma novidade. A partir de 2015, houve então aí a introdução do sistema de bandeiras tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou se custa menos. E tudo isso é baseado em função das condições de geração de eletricidade. Quando nós estivermos na bandeira verde, é porque as condições são favoráveis para a geração de energia elétrica. É porque os reservatórios estão cheios e aí não há cobrança de tarifas. Quando, a tarifa a mais, claro. Quando a bandeira está amarela, é porque as condições se tornaram menos favoráveis. E então a tarifa vai subir para R$ 2,50 a cada 100 kW. Já quando a bandeira está vermelha, como é o caso atual, para praticamente todo o território nacional, o custo de energia sai bem mais caro, porque as hidrelétricas estão com os seus reservatórios em níveis baixíssimos e temos então que ligar as termoelétricas. Aí a tarifa sobe para R$ 5,50 a cada 100 kW, ok? Então, como eu havia lhe dito, a conta de luz foi o que mais colaborou para puxar a inflação para cima. Em 2015, a conta de luz subiu em média 51% e em São Paulo o reajuste chegou a 70,97% e a segunda capital com maior reajuste foi Curitiba, com quase 70% também de reajuste. De acordo com o próprio IBGE, a energia elétrica foi o item que mais contribuiu individualmente no aumento geral dos preços em 2015. E aumento geral de preços é justamente o que a gente chama de inflação. Além das contas de luz, algo também, o segundo colocado que mais colaborou para puxar a inflação para cima foi também o reajuste da conta de água e de esgoto, ok? Então tá, eu vou ficar por aqui, né? A gente falou aí de algumas notícias importantes para o ano de 2015 e daqui a pouco eu venho com o último bloco para a gente então finalizar o nosso apanhado de acontecimentos de 2015. É só um minutinho e eu tô voltando.